Hoje trago um react ao conteúdo da DW, um tema que expõe um problema sério de saúde pública na Europa e que precisa ser discutido com profundidade. Antes de começar, já peço para você se inscrever tanto aqui no canal quanto no canal da DW, para não perder nenhum conteúdo relevante. A cena de alguém com um cigarro na mão é comum na Europa, e isso não é apenas uma impressão. O continente ocupa a segunda posição no ranking mundial de tabagismo da Organização Mundial da Saúde, ficando atrás apenas do Sudeste Asiático, onde a influência chinesa como grande produtora de tabaco é marcante. Apesar de a ciência ter deixado claro há décadas que o cigarro mata, sendo responsável por 8 milhões de mortes anuais no mundo, muitos países europeus ainda enfrentam dificuldades para reduzir o vício. Há medidas parciais em vigor, mas elas frequentemente são violadas ou não fiscalizadas adequadamente. Alguém com cigarro na mão não é uma imagem rara na Europa. Quem já esteve ou mora aqui sabe disso. E ela não passa uma impressão errada. O europeu fuma demais mesmo. O continente é a segunda região do mundo no ranking de tabagismo da Organização Mundial da Saúde, atrás apenas do Sudeste Asiático, sob a influência de um líder na produção de tabaco, que é a China. Mas por que a Europa chegou a esse ponto e não consegue sair dele, mesmo sabendo que o cigarro mata 8 milhões de pessoas por ano no planeta? Há alguns países que adotam medidas parciais e, se houver medidas parciais, elas são violadas com frequência. Na França, por exemplo, o café tem uma relação com o cigarro, né? Acho que fica bonito sentar num café e fumar. Então, assim, a questão cultural existe e ela não é contraposta por uma política consistente de controle de tabaco. O que está por trás do tabagismo europeu você vai descobrir comigo agora neste vídeo. Quem se senta do lado de fora de um restaurante ou café aqui na Alemanha sabe que a qualquer momento alguém pode começar a fumar. Não adianta fazer cara feia, é comum no verão, cultural. Tem cinzeiro em quase tudo que é mesa. E se não tem e a pessoa quiser, ela vai pedir. É um hábito aprendido ou herdado em parte pelos anos de exposição a imagens como essas aqui. Eine ganz neue Zigarette. São comerciais alemães de décadas atrás. Se você, como eu, está beirando os 40, com certeza também já viu propaganda de cigarro na televisão brasileira. Essa aqui é um clássico. Existe um lugar onde alguns homens fazem o que outros apenas sonham. Cá pra nós, não precisa ser, como a gente diz, dessa época para perceber que o truque de marketing era bem simples. Transformar uma coisa mortal num estilo de vida associado à virilidade, liberdade, coragem, ousadia. E eu nem preciso explicar para quê, não é? Vou fazer mesmo assim. Pois é, ganhar dinheiro com um glamour inventado. No caso do comercial que eu mostrei, tendo como um aparente alvo o público masculino. Tanto que o homem que aparece é retratado como uma espécie de modelo a ser alcançado. Com o cigarro, um ser humano acima dos outros, cidadão de um mundo paralelo. Onde um homem pode comandar o seu destino. E a vida tem seu próprio sabor. Mas as mulheres também tiveram seus ícones de estímulo ao vício, na Europa e no Brasil. Quem via a atriz Audrey Hepburn em cenas assim, de juventude plena, com um cigarro na mão, enxergava também toda a elegância que um mero papel enrolado dava a ideia de representar. Às vezes numa piteira, para acentuar os ares de chiqueza excêntrica. Atrizes brasileiras, algumas que nem fumavam, como Glória Menezes, também interpretaram personagens fumantes na TV, porque o cigarro era um elemento de caracterização relacionado à rebeldia, especialmente até a década de 80. A mulher espectadora acabava sendo levada a querer o quê? Ser igual. Quem não quer, na verdade, projetar num objeto uma imagem de si como alguém elegante e, acima de tudo, cheio de poder sobre a própria vida. Sem generalizar, claro, mas fazia parte do show. Minha mãe, por exemplo, que fumou por 20 anos, me disse uma vez que tinha começado porque achava muito bonito. Eu tô resgatando esse passado só para dizer para você que isso tudo era uma ilusão, criada, digo de novo, para dar lucro sem pudores com a saúde, de tudo que é jeito, por tudo que é lado. Mal dava para desviar os olhos porque as propagandas não ficavam restritas à TV e cinema, estavam em mídias impressas também. Tem uma outra razão para mostrar logo de cara exemplos assim. Ao contrário da Europa, a duras penas o Brasil parece ter aberto os olhos para a fantasia das sensações de um cigarro. Fazer publicidade de produtos com tabaco, por exemplo, é proibido há anos no país. Como resultado, não só disso, mas de uma campanha abrangente que eu vou detalhar mais adiante, o consumo entre adultos caiu de 34% em 1996 para 11% no ano passado. E não, a gente não está esquecendo dos cigarros eletrônicos, mas por enquanto o importante é levar em consideração que do lado de cá a coisa está um pouco mais complicada.
Não vou ser Na França, por exemplo, fumar em um café é quase parte do cenário. Existe uma relação cultural entre o ato de fumar e a atmosfera de estar sentado ao ar livre com uma xícara na mão. Essa imagem, enraizada na cultura, raramente é contraposta por políticas consistentes de controle do tabaco. É um costume que atravessa gerações, alimentado por décadas de propagandas que transformaram o cigarro em símbolo de virilidade, liberdade, coragem e elegância. Comerciais antigos, tanto na Europa quanto no Brasil, exploraram o glamour falso para atrair consumidores, associando o fumo a um estilo de vida idealizado. A atriz Audrey Hepburn, por exemplo, com seu cigarro delicadamente posicionado, tornou-se um ícone visual, assim como personagens interpretados por atrizes brasileiras famosas, mesmo que elas nem fumassem fora das telas. Esse apelo midiático não foi inocente. Tratava-se de uma estratégia calculada para lucrar, sem preocupação com a saúde pública. O Brasil, diferentemente, passou a partir dos anos 90 por uma mobilização intensa contra o tabaco, proibindo a propaganda, aumentando impostos, restringindo o consumo em locais fechados e realizando campanhas de conscientização amplas. O resultado foi a queda no número de fumantes adultos de 34% em 1996 para apenas 11% em 2024. Justo, não dá para dizer que os europeus ignoraram alertas de estudos científicos sobre os prejuízos do cigarro para a saúde. A propaganda em meios de comunicação, por exemplo, é restrita desde o início dos anos 2000 na União Europeia, com a justificativa de que ela não só estimula o fumo, como normaliza o consumo do tabaco, torna aceitável, além de enfraquecer as mensagens de advertência nas embalagens, quase as mesmas que a gente vê no Brasil. Fabricantes de cigarros também não podem patrocinar eventos esportivos que envolvam países do bloco, nem distribuir o produto de graça. Isso para citar algumas medidas pontuais. Ou seja, o problema é reconhecido e encarado aqui. Só que estamos falando de um território com vários governos que aplicam e fiscalizam regras de formas independentes. Na Alemanha, dependendo do estado, da cidade e até do tamanho do bar ou restaurante, o fumante que acende um cigarro na área externa não está fazendo nada de tão errado. Tem bar que permite até fumar em áreas fechadas, como muitos em Berlim. Na Suécia é bem diferente. Lá não pode fumar nem em pontos de ônibus, plataformas de trens, entradas de lojas e vale para cigarros eletrônicos. Pode ter a ver ou pode não ter, mas a Alemanha é o quarto país da União Europeia com maior proporção de fumantes diários na população e a Suécia é o lugar com a menor taxa. Essas diferenças, variações, fazem com que o tabagismo ainda seja o principal fator de risco para a morte prematura na UE. Foi o que nos disse a Angela Ciobanu. Ela é representante na Europa da área de controle do tabaco da Organização Mundial da Saúde. Há alguns países que adotam medidas parciais e, se houver medidas parciais, elas são violadas com frequência. As pessoas continuam a usar produtos de tabaco e pode se tornar socialmente aceitável fumar em diferentes locais públicos. E se isso for socialmente aceito, as medidas criam na juventude uma impressão de que não é tão prejudicial o uso desse produto. E isso está interligado, um exerce influência sobre outros. A Valesca Figueiredo, coordenadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz, tem um posicionamento semelhante, mas vai além e reforça o papel do aspecto cultural. A Europa está com uma política clara a partir de 2015, mais ou menos 2014. Então, é uma política muito recente, que ainda não tornou o cigarro, aí, não deu todo o panorama negativo do cigarro para os fumantes. E o cigarro na Europa tem uma coisa assim, tipo, está associado a café. Na França, por exemplo, um café tem uma relação com o cigarro, né? Acho que fica bonito sentar num café e fumar. Então, assim, a questão cultural existe e ela não é contraposta por uma política consistência de controle do tabaco, que é mais recente na Europa, né? Existe, mas é mais recente do que nos países das Américas, por exemplo.
Entre outras coisas, a Valesca faz referência ao fato de que a partir dos anos 90, o Brasil viveu uma mobilização para sensibilizar as pessoas sobre os males do cigarro. Um amplo movimento que contou com o apoio de médicos do SUS, responsáveis por tratar o vício de pacientes em todo o país. Houve ainda aumento de impostos para produtos de tabaco e passou a ser proibido fumar em locais coletivos fechados, públicos ou privados, o que resultou na redução expressiva de fumantes que eu falei ali atrás. No caso da Europa, embora haja restrições desde o início dos anos 2000, a aplicação das leis varia de país para país e até de cidade para cidade. Na Alemanha, por exemplo, fumar em áreas externas de bares e restaurantes é comum e legal em muitos lugares, e até mesmo alguns ambientes fechados ainda permitem o consumo. Já na Suécia, as restrições são mais rígidas, abrangendo pontos de ônibus, plataformas de trem e entradas de lojas, e incluindo cigarros eletrônicos. O contraste é nítido. A Alemanha figura entre os países com maior índice de fumantes diários na União Europeia, enquanto a Suécia apresenta a menor taxa. Especialistas da OMS e da Fiocruz apontam que o problema europeu está profundamente ligado à cultura. O cigarro permanece socialmente aceito e, em muitos casos, glamourizado. Mesmo sem comerciais de TV, as empresas encontram brechas por meio das redes sociais e outros canais menos regulados, dificultando a fiscalização e permitindo que a mensagem pró-tabaco alcance novas gerações. Essa tolerância social cria a impressão de que fumar não é tão prejudicial, especialmente entre os jovens, reforçando a dependência e dificultando mudanças. Na Europa, a opinião das especialistas é que as regulamentações não deram conta. O cigarro segue sendo meio glamourizado, mesmo sem propaganda na TV. Até porque as empresas encontram outros caminhos para chegar aos compradores. Os principais canais que são regulamentados pela legislação, na maioria dos países, são os canais tradicionais de mídia, como a TV, o rádio, os anúncios em outdoors e assim por diante. Billboards and so on. E nem todos os países têm uma abordagem abrangente para as principais plataformas antigas, como o Facebook. A segunda coisa é que os países que têm políticas em vigor que proíbem a propaganda por meio da mídia social, que é bastante popular e usada pelo setor, têm muita dificuldade para monitorar e aplicar essas medidas. As brechas para especialista têm um impacto na queda mínima no número de fumantes na Europa. As estatísticas estão aí para não deixar a gente mentir. 1/4 da população da União Europeia fuma e até 2030, segundo a OMS, a região pode ter as taxas mais altas de tabagismo do mundo. E pensar que teríamos sido nós os responsáveis por apresentar o tabaco para os europeus. Eu disse nós por uma questão geográfica, por ser brasileiro, latino-americano, mas foram, na verdade, os povos originários das Américas de séculos atrás, as vítimas da invasão europeia. É que o tabaco era uma planta cultivada pelos indígenas da época para rituais e uso medicinal. Apresentada aos europeus, virou com o tempo um instrumento de sedução e força. Fazia parte do universo da nobreza da Europa de antigamente. A rainha francesa, Maria Antonieta, teria recebido de presente de casamento com o Luís XVI mais de 50 caixas douradas de rapé, que é o tabaco em pó. A palavra rapé, aliás, é de origem francesa, significa ralar. Era uma outra forma regional de consumir a mesma coisa, uns fumavam, outros cheiravam. E assim foi até a indústria do cigarro se tornar uma potência mundial, capaz de induzir e pressionar governos, inclusive europeus. É o famoso tiro no pé. Em geral, eles fazem lobbies nos parlamentos, fazem lobbies na população, fazem propagandas enganosas, né? Fazem propagandas, promovem estudos falsos que não correspondem à realidade. Né? No Brasil é muito comum apresentarem estimativas de contrabando muito maiores do que corresponde à realidade e muito relacionado, uma questão que eles apontam muito, que eles colocam muito, é questões econômicas, falsamente colocadas, que, por exemplo, podem, se o país é produtor, que os produtores vão ficar desempregados, né? Se o país é produtor, que a receita do país vai cair. Então, esse tipo de informação enganosa, eles têm muita gente envolvida para
trazer informações enganosas para os governos e tentar obstruir, né, o avanço das políticas, indubitavelmente. E é exatamente por causa disso, na visão da Valesca e da Ângela, que o europeu parece não ter entendido direito ainda a que ponto o cigarro pode fazer mal, apesar de 700 mil mortes por ano na União Europeia estarem ligadas ao fumo, um costume nocivo e potencialmente letal. O tabagismo prejudica quase tudo em todo o corpo e causa muitas doenças. Reduz a saúde dos usuários de tabaco em geral. Muitos sabem que o fumo aumenta o risco de doenças cardíacas, derrames e doenças pulmonares. Muitos tipos de câncer. E, globalmente, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano, sendo que 1,3 milhão dessas mortes são de não fumantes por exposição ao fumo passivo. O desafio de saúde pública é a nicotina, a substância tóxica viciante presente no tabaco. E nos cigarros eletrônicos? Pois é, não esqueci deles não. Eles são proibidos no Brasil, mas aqui correm solto. Tem até loja específica. Pesquisas indicam que na Europa, eles são parte de uma estratégia para livrar as pessoas do vício no cigarro convencional. Embora especialistas alertem com frequência para os perigos dos vapes e para a predominância entre os jovens. E sabe aquela conversa de fuma quem quer? O que ouvimos das especialistas é que ninguém fuma por fatores individuais, mas sim sociais, principalmente na Europa. É um hábito muito mais ligado ao outro, à comunidade, do que a você. Ou seja, se tem gente que acha legal, descolado, se as leis relativizam o consumo do tabaco, então o vício se torna meio que um direito, uma possibilidade, ainda que coloque a saúde em risco, sua e dos outros, ainda que as propagandas de TV tenham ficado só na lembrança. Temos que aplicar as medidas que já existem e fortalecer as políticas de controle do tabaco existentes para termos uma abordagem abrangente para mudar a percepção social e educar as pessoas. Um mundo sem tabaco vai ser muito melhor do ponto de vista da saúde, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do bem-estar do produtor e do ponto de vista de toda a população que não... Embora cigarros eletrônicos sejam proibidos no Brasil, na Europa seu consumo é disseminado e muitas vezes vendido como alternativa para largar o cigarro convencional. Porém, especialistas alertam para os riscos, especialmente pelo uso predominante entre jovens. No fim, fumar não é apenas uma escolha individual. É um hábito moldado socialmente, reforçado pela aceitação cultural e pela fragilidade das políticas públicas. Para mudar essa realidade, é preciso aplicar e fortalecer as medidas já existentes, combatendo o marketing indireto, fechando brechas legais e promovendo educação constante sobre os riscos do tabaco. Um mundo sem cigarro representaria ganhos para a saúde, para a economia e para o bem-estar coletivo, libertando milhões de pessoas de um vício que custa vidas todos os dias. Se você chegou até aqui, já sabe o quanto esse tema é sério. Então, se inscreva agora no canal e no canal da DW, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam a verdade sobre o tabagismo na Europa e no mundo.